Primeiramente, agradecer à Brinter e ao Ibredesk, agradecer ao Julian, ao Renato, dizer que ser o primeiro palestrante e avisar que depois de mim vão vir excelentes colegas, doutoras fantásticas, que eu tenho a honra de ter muito contato, praticamente contato diário, trocamos ideias, realmente é muito, muito gratificante a gente poder ter um contato nesse nível com advogados. Vamos lá. Esse ciclo fala a respeito de direito de família no contexto internacional. Eu sou um entusiasta ou um simpatizante da mediação, e eu acredito, eu vou colocar aqui meu ponto de vista com relação a isso. A mediação, ela não tem que ser necessariamente o advogado não tem que ser necessariamente um mediador, porque para ser um mediador você tem que, enfim, ter uma aptidão para isso, querer se especializar nesta área, e pode ser que não seja a sua intenção. E muitos advogados não prestam atenção na mediação justamente porque eles acham que, eu não me interesso para mediação, então por que eu vou prestar atenção nisso? Bom, mas a mediação, ela precisa da atuação do advogado. O advogado, ele é uma ferramenta indispensável para a mediação. Então, o advogado, se ele não vai ser um mediador, pelo menos que ele conheça a ferramenta da mediação para que ele possa ter essa opção para o cliente dele, não é? Com relação a isso, eu posso colocar que, assim, vamos lá, vamos colocar um contexto onde acredito que a maioria de nós, advogados, e quem ainda não passou por isso, com certeza algum dia vai passar, você tem um processo onde você acaba por ganhar o processo. Então, você tem uma vitória judicial, não é? E você vê nos olhos do seu cliente que ele não está satisfeito. Ele fala, doutor, parabéns, mas você percebe que ele... E você, às vezes, não se conforma com isso, fala, poxa, eu ganhei o processo, como é que meu cliente não está feliz? Não está feliz porque é algo que não o satisfez, não chegou na origem daquele problema, principalmente em contexto familiar. Nós precisamos entender que, na parte que tange o direito de família, é onde todos os atuantes, os profissionais atuantes, eles têm que estar muito mais próximos do que é o sentimento humano. Nesse quesito, você pode não saber exatamente interpretar o que aquela outra parte precisa. Porque você transfere para uma terceira pessoa, para um juiz, ou para um promotor, ou para quem quer que seja, para que se resolva aquele problema. Então, nós temos aqui a parte de resolução de conflito, que é justamente onde entra a parte da mediação. Por quê? Porque o processo da mediação, ele é um processo que ele tem várias e inúmeras ferramentas aonde você pode estabelecer com que as partes dominem essa questão da solução do conflito. Não é? Por quê? Porque o processo da mediação, ele é um processo totalmente livre para as partes. Um dos princípios da mediação é a voluntariedade. O processo de mediação continua enquanto as partes querem fazer parte, onde as partes têm interesse em resolver. Então, a partir do momento que o cliente nos procura e que ele quer que o advogado dê solução e que o advogado tenha a ferramenta da mediação na mão, ele pode propor isso para o cliente e o próprio advogado, conhecendo a ferramenta da mediação, ele vai dar todo o equilíbrio da mediação, ele vai ajudar a criar as regras da mediação, ele vai poder fazer com que o processo efetivamente aconteça. Para vocês terem uma pequena ideia com relação, já que nós estamos falando a respeito da questão internacional, hoje em dia, o mundo está globalizado, e realmente está globalizado.
A probabilidade hoje de um advogado que nunca saiu do seu país ter contato com uma situação internacionalizada está cada vez mais fácil. Então, hoje em dia, uma questão de família que comece no Brasil e termine em Portugal, por exemplo, é fácil de acontecer. Agora, se você tem um mecanismo que você pode resolver essa questão e, ainda mais do que isso, você pode homologar essa questão no judiciário dos dois países, você não resolve o problema do seu cliente? Você resolve, você dá qualidade de vida para eles. Por quê? Muitos relacionamentos familiares se acabam por conta de um procedimento judicial. Às vezes você prejudica o relacionamento de um filho com um pai ou com uma mãe no decorrer de um processo de pensão alimentícia, por exemplo, por um desgaste emocional que sequer aquela criança ou aquele adolescente tem a ver com isso, mas ele acaba se envolvendo. E se você consegue promover um processo pacífico, um processo onde você respeite a vontade das partes e você tenha algo em que as partes escolham como fazer, você efetivamente dá qualidade a isso. Então vamos lá, para que a gente possa ter um pouquinho mais claro o que seria um processo de mediação. O processo de mediação ele se dá primeiro com a pré-mediação. O que é a pré-mediação? É onde os advogados, que são pontos principais e indispensáveis no meu ponto de vista para uma mediação, eles conseguem visualizar que os clientes deles têm condição de estar frente a frente ou então de conseguir dialogar e resolver a questão de uma maneira amigável. Ponto. Depois disso, os advogados podem escolher o mediador, que pode ser um mediador público ou não, depende de onde essa mediação for acontecer. Mediante isso, você começa a escolher como mediador como você vai fazer essa mediação. Essa mediação vai ter apenas reuniões conjuntas, onde o mediador vai estar sempre junto das partes. Essa mediação vai ter sessões separadas. Essa mediação nunca vai ter sessões conjuntas. Vocês vão escolher isso. Quantas sessões vão ser? Qual o tempo de cada sessão? Para que não fique excessivamente desgastante. Qual vai ser os honorários do mediador? Tudo isso é estipulado antes do início da mediação. Com tudo isso, com todas essas regras estipuladas, as partes concordaram com isso. E aí entra a voluntariedade. Por quê? A partir do momento que uma parte diz, eu não quero mais, ok, a gente encerra a mediação e acabou. O próprio mediador pode não se sentir mais à vontade em conduzir o processo e pedir para ser substituído ou então interromper a mediação. A mediação, ela dá plena segurança do processo para as partes. Primeiro, por causa do sigilo. Tudo que é dito para o mediador é sigiloso. O mediador não pode dizer para ninguém, a não ser que ele seja expressamente autorizado. O que for colocado numa mesa de mediação não pode ser utilizado contra a outra parte num eventual processo jurídico. Então, a mediação, ela dá isso, dentre outras ferramentas, porque aqui nós temos pouco tempo exatamente para a gente abordar mais profundamente o que é a mediação. Mas a mediação em si, ela dá uma segurança para as partes para que você possa efetivamente abrir toda a questão e ver qual é o melhor ponto. Agora me diga uma coisa, as partes elas vão chegar a um consenso. Elas vão chegar a uma solução que é adequada a elas. Apenas para fazer um parênteses. Quando nós começamos nas campanhas das conciliações jurídicas no Brasil, ou até em Portugal também temos isso, o índice de cumprimento dos acordos realizados no âmbito da conciliação, eles são muito maiores do que acordos realizados dentro de uma audiência ou dentro de outras situações. Por quê? Porque as partes estão razoavelmente confortáveis para fazer isso. Mas mesmo assim, a parte ainda se sente pressionada por causa do tempo, então porque você está na frente de uma pessoa que não te pressiona o outro para fazer um acordo e a pessoa cede. Você tem um vício aí. Isso pode comprometer esse acordo, ok?
O índice de cumprimento dos acordos estipulados em sede de mediação, eu posso dizer sim, que eles chegam a pelo menos uma casa de 90%. Por quê? Porque as partes escolheram fazer aquilo. Para você não cumprir um acordo que você mesmo diz que tem vontade de fazer, realmente algo muito grave tem que acontecer. E outra coisa, mediante essa solução que é escolhida entre as partes, os advogados vão participar o quê? Na redação do instrumento. O mediador, ele não se envolve com as partes. O mediador, ele tem a função de, dentre as suas técnicas, ele conduz a situação para que as partes achem o caminho correto. Se o mediador se envolve, a mediação para. Porque o mediador não pode se envolver. Mas o mediador tem a função de justamente equilibrar, dar o norte, falar, olha, fomos até esse ponto da negociação, paramos, então, olha, vamos parar um pouquinho aqui, vamos voltar, vamos falar agora em separado, vamos falar conjuntamente novamente, vamos interromper por hoje, falar um pouco mais amanhã. E no final de tudo isso, esse termo de mediação, que é o termo final, os advogados vão participar de tudo isso, eles vão fazer esse instrumento, eles vão conferir com o mediador, eles vão poder solicitar uma homologação judicial nos países adequados, nos países signatários, né, da Convenção de Haia, que nós podemos aqui citar. Então, toda essa solução, pense, isso não é uma excelente ferramenta para a advocacia? Isso não é uma excelente ferramenta para você, advogado, trabalhar? Nós temos hoje a inteligência artificial, que vai comer uma boa parte, ela já existe. Uma boa parte do que o advogado faz hoje, a inteligência artificial vai fazer. Agora, ela nunca vai conseguir fazer tudo. Esse relacionamento humano, esse trato humano, ele nunca vai acabar. E o advogado tem que estar presente sempre. O advogado tem que estar na vanguarda do que a sociedade precisa. A mediação não seria algo assim tão desprezível e ela não seria tão citada em vários acordos, em vários países pelo mundo, se ela fosse algo assim tão simples. Então, eu coloco aqui brevemente, eu gostaria que, eu não posso colocar aqui, eu acabo sendo muito sucinto em algumas coisas, porque nós podemos ficar falando sobre mediação e especificar mais dados, mas para dizer o quanto é importante. Todas essas questões atinentes à família, vamos dizer, hoje no direito internacional de família, elas podem eventualmente ser resolvidas no contexto da mediação. E o advogado tem que estar presente ali. O advogado não pode estar fora da mediação. O advogado tem que fazer parte disso. É um ramo para o advogado. É um ramo para o advogado internacionalista estar presente na mediação. É onde você pega e o teu cliente confia em você. Então, quem que vai dar o equilíbrio para a situação? É o advogado. Eu estou aqui falando isso porque eu acredito que nós estamos aqui no contexto amplamente jurídico. São muito mais advogados que vão assistir esse vídeo. Então, a nossa função, qual é? É satisfazer o nosso ego de ter uma tese jurídica aprovada ou de resolver o problema do nosso cliente? Nós somos contratados para resolver o problema do nosso cliente, para ter a solução para ele. Mediante isso, o cliente confia que a gente tem um método. A mediação, ela é um método. É um método que não serve para 100% dos casos. O judiciário vai continuar acontecendo. Tem pessoas que precisam da intervenção de um juiz, de um assistente social. Enfim, a mediação não é feita para fazer terapia de casal. Isso não. O casal ou as pessoas envolvidas no contexto de mediação, eles têm que estar prontas para aquilo. Em caso de violência doméstica, por exemplo, não pode ser tratado na mediação. Você tem questões éticas que você não pode. Então, você não vai afastar o judiciário. Uma coisa não vai afastar a outra. Só que você pode promover situações que podem ser resolvidas de uma maneira muito mais pacífica, com um resultado muito melhor, num contexto muito mais amplo e num contexto, veja lá, gente, nós estamos falando de direito internacional.
Nós podemos resolver questões de uma família em mais de um país por conta da mediação. Nós podemos fazer mediação online. Nós podemos, assim, ampliar imenso o espectro disso. Este é o meu ponto de vista com relação à mediação. Eu sempre gostei muito desse tema. Estou disponível, enfim, para o contato com colegas que queiram falar um pouco mais sobre isso e ter um pouco mais de indicação sobre essa questão. E realmente acredito que a mediação é um ponto para o advogado do futuro, e nós temos realmente que prestar muita atenção nisso.